Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Todo mundo ama o Chris. Esse sim deveria ser o nome da série americana mais amada pelos brazucas. 4 times. Oh wow, that's a lot. Pretty, Yeah. Why do you go there so often? Because I'm a starter. They love me. They really love me. Apesar de ser tão aclamada e beirar a perfeição, a produção de Chris Rock também já deixou passar alguns erros de gravações, e são esses erros que veremos no vídeo de hoje. A posição da linguiça. No episódio Todo Mundo Odeia Linguiça da primeira temporada, acontece um erro bastante curioso. No contexto do capítulo, o Julius compra uma caixa de linguiça que estava na promoção. O problema é que nessa caixa vinha muita linguiça, e a família Rock teve que comer o processado até no café da manhã. Porém, a Tonya revela que não come linguiça, mas de jeito nenhum. Mesmo assim, a Rochelle a obriga a comer. E nisso, o Julius, para dar uma ajudinha para a filha, come um pedaço da carne que estava no prato da Tonya. E é bem nessa cena que o erro ocorre. A Rochelle pega o Julius comendo a linguiça da Tonya e logo repõe um pedaço no prato da filha. E quando a mesma faz isso, a linguiça está em uma posição. Mas quando a câmera muda de ângulo, a linguiça já está em outra posição totalmente diferente. Caneta mágica. No primeiro episódio da terceira temporada, intitulado de Todo Mundo Odeia Orientador, o Chris tem que se reunir com um orientador. Orientador esse que é vivido pelo verdadeiro Chris Rock. Veja que tem um caderno sobre a mesa, e sobre essa mesa tem uma caneta. Porém, nessa troca de take, a caneta aparece do nada na mão do orientador, e depois volta a parar em cima do caderno simplesmente como um passe de mágica. Casaco mágico. No episódio 5 da segunda temporada, o Malvo é apresentado ao público pela primeira vez. Logo na sua primeira aparição, ele já chega assaltando a loja do Doc. O Chris fica com bastante medo de dedurar quem foi o assaltante que o roubou, e até perde o emprego por conta disso. Tudo bem. Tá tudo bem? Não. Tá despedido. Depois de ter uma conversa com Julius e temer perder a admiração do pai, Chris decide ele mesmo ir até o Malvo para tentar recuperar o dinheiro roubado. E é bem nessa cena que o erro acontece. Inclusive um erro bem semelhante com o anterior. Observe que quando o Chris chega para conversar com o Malvo, ele está com um casaco azul. Depois de algumas trocas de palavras, o Malvo tira o casaco do Chris e joga no chão. Na mudança de take, podemos ver que o Chris já está com o casaco novamente, como um passe de mágica. E quando o take troca por mais uma vez, nada de casaco. O Chris vai embora e o casaco simplesmente não existe mais. Mão boba. Já no episódio Todo Mundo Odeia o Primeiro Beijo, na terceira temporada, acontece um erro de continuação em uma cena da Tonya com o Julius. No contexto da cena, o Julius pede para a Tonya espionar a mãe e contar tudo para ele como se fosse uma agente. Porém, a Tonya aceita a proposta com apenas uma condição: que ela fosse paga por isso. O erro acontece quando a cena mostra que a Tonya está segurando o livro, mas quando muda de take, ela já está com a mão em cima do mesmo. O cameraman. Um dos erros mais difíceis de acontecer são os erros que quem está gravando aparece na cena. Porém, no episódio 17 da terceira temporada, podemos ver um dos cameramans no reflexo do espelho. A cena é bem rápida e tenho certeza que a maioria das pessoas que assistiram esse episódio não perceberam o homem das câmeras ali. Mesmo assim, não deixa de ser um baita vacilo dos editores. Nesse dia eu ouvi a pior notícia que podia existir. Vocês já sabem? O Malvo saiu da cadeia. O Malvo era o bandido que eu tinha ajudado a prender. Vocês já sabem? O Malvo saiu da cadeia. O Malvo era o bandido que eu tinha ajudado a prender. Teletransporte. No episódio Todo Mundo Odeia o Caruso, da terceira temporada, o Julius finalmente ganha férias. Mas como o Julius é o Julius, ele só pensa em trabalhar e não aguenta ficar em casa sem fazer nada. E então, ele arruma um emprego escondido de todos, já que a Rochelle queria que ele tirasse esses dias de férias para descansar. No entanto, o Drew e a Tonya descobrem que o pai deles está trabalhando escondido da mãe e fazem o Julius os comprarem por $10. Mesmo assim, a Rochelle descobre tudo e arma uma emboscada para pegar o Julius no flagra. E é nessa cena que o erro acontece. Reparem que quando o Julius e a Rochelle estão conversando, tem um homem esperando o elevador, bem ali. Mas quando acontece a mudança de câmera, o homem já não está mais lá, como se tivesse teletransportado.
Copo mágico. Os erros de continuidade são os que mais ocorrem em Todo Mundo Odeia o Chris. Nesse episódio, temos mais um erro desse tipo. O Drew e a Tonya começam a fazer uma pequena disputa entre eles, onde ambos tinham que realizar desafios, e quem se negasse a realizar, perderia. E é em um desses desafios que o erro acontece. Veja que a Tonya está com um copo de milkshake na mão, e então ela bebe e coloca o copo na mesa, mas quando tem uma mudança de take, o copo reaparece na mão da mesma sem ela ter pego. Caderno Fujão. No episódio Todo Mundo Odeia Halloween, bem no início do episódio, o Drew está indo em direção à sala, e veja que ele está com um caderno nas mãos, mas quando ocorre um corte de câmera, o caderno do nada some da existência. Bolsa Mágica. No episódio 7 da segunda temporada, o tio Michael chega para ficar um tempo com a família Rock, já que ele foi expulso de casa. O erro desse episódio ocorre no momento exato que ele chega na casa do Chris. Veja que o tio Michael chega segurando uma bolsa. Até aqui tudo bem, porém, ao decorrer da cena, o mesmo chega na cozinha já sem a bolsa que ele estava segurando. E quando a cena avança mais um pouco, aqui está ele com a bolsa novamente. Janela que fecha e abre sozinha. No episódio 10 da terceira temporada, intitulado de Todo Mundo Odeia com Azar, o Chris resolve fazer uma boa ação para o golpe baixo. E então, eles vão até a casa do mesmo para discutir sobre como realizarão essa boa ação. E aqui podemos ver um erro bastante curioso. A janela que está ali atrás do golpe baixo fica revezando entre aberta e fechada, mesmo sem ninguém estar tocando nela. Quadro Educado. Todo Mundo Odeia Roubar Correntes é aquele episódio em que o Chris fica devendo uma corrente para o Malvo. Agora adivinhe, você deve uma corrente de ouro pro Malvo. E neste mesmo episódio, temos uma cena em que a Rochelle está discutindo com o Julius por causa de um cartão de crédito. E um erro bem grotesco acontece. Reparem que quando a Rochelle empurra o Julius, ele bate na parede, e o quadro que está bem aqui fica torto. Ao decorrer da cena, a Rochelle vai fechar a porta, e o mesmo quadro está totalmente reto, como um passe de mágica. Garotas Fantasmas? No episódio Todo Mundo Odeia Playboy, acontece mais um erro bem bobo. Este episódio é aquele que o Chris leva uma revista Playboy para a escola e fica farmando com a mesma. E a revista acaba sendo confiscada pela diretora. Então o Chris e o Greg bolam um plano para recuperar a revista. O erro desse episódio ocorre quando o Greg está se comunicando com o Chris. Repare que bem ali atrás do Greg não tem absolutamente ninguém, mas quando acontece uma mudança de take, aparecem duas meninas totalmente do nada. Mesmo com esses pequenos erros, Todo Mundo Odeia o Chris continua a ser uma das melhores séries que já existiram. Deixe aqui nos comentários o seu personagem favorito só para eu saber que você assistiu até o fim. E muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo